Você preferiu dois incompetentes na frente de 25 mil militares leais à causa da Rússia e por conta disso, sim, teremos um novo presidente. Foram essas palavras que Prigozhin usou para incitar uma rebelião de um golpe contra Putin. Para isso, precisamos entender um pouco mais sobre esse grupo que está indo de encontro com os pensamentos russos e suas estratégias, e através disso entender como essa rebelião, que talvez seja a principal crise política desde o início da era de Putin, em 1999, pode estar afetando economicamente e militarmente um dos países mais fortes do planeta. A pergunta que temos que fazer é a seguinte: até que ponto a Rússia, com essa crise, pode suportar uma nova frente de batalha e, em caso de uma rebelião entre os principais braços militares da Rússia, como isso pode prejudicar sua investida na Ucrânia? Conhecimento Mestre apresenta Rússia, o início de uma decadência. O Grupo Wagner, uma empresa militar privada russa, é amplamente conhecido por sua participação em vários conflitos globais. Fundado por Dmitry Utkin, um ex-oficial da inteligência militar russa, por volta de 2014, o grupo é associado de perto ao governo russo, embora essa relação seja muitas vezes nebulosa e não oficial. Desde sua fundação, o Grupo Wagner tem operado em muitos teatros de guerra, incluindo Ucrânia, Síria, Líbia, Sudão e República Centro-Africana. O grupo costuma atuar como assessor militar para governos aliados à Rússia, embora haja relatos de envolvimento em combates diretos. Tal atividade levou muitos observadores a considerarem o Grupo Wagner como uma ferramenta de política externa russa, permitindo ao governo russo exercer influência militar sem admitir envolvimento oficial. No entanto, as operações do Grupo Wagner são repletas de controvérsias. A organização tem sido acusada de violações dos direitos humanos e sua falta de transparência e responsabilização desperta preocupação. Em termos de eficácia, apesar da falta de informações concretas, o Grupo Wagner ganhou uma reputação como uma força de combate letal. Uma outra figura importante que temos de destacar dentro do grupo mercenário é a figura importante do russo Yevgeny Prigozhin, que está ligado diretamente ao centro de comando do Kremlin. A ligação entre o Grupo Wagner e Yevgeny Prigozhin é um dos aspectos mais discutidos do funcionamento da empresa militar privada. Prigozhin é frequentemente referido como o cozinheiro de Putin, devido à sua carreira inicial na indústria de restaurantes e suas conexões subsequentes. Acredita-se que Prigozhin desempenha um papel fundamental no financiamento e apoio logístico do Grupo Wagner. Ele tem sido associado a várias operações do grupo, incluindo as ações na Síria e na Ucrânia. Seu envolvimento sugere uma relação direta entre o Grupo Wagner e os interesses do Kremlin, já que Prigozhin é considerado próximo a Putin. Conhecido por liderar o maior grupo mercenário da Rússia, o Grupo Wagner ganhou notoriedade durante a guerra na Ucrânia. Nesta conflituosa fase, o grupo conseguiu avançar em várias frentes, incluindo uma vitória significativa na Batalha de Bakhmut contra as forças ucranianas. No entanto, de acordo com Yevgeny Prigozhin, associado ao Grupo Wagner, essa expansão e sucesso geraram inveja entre as altas patentes militares russas, especificamente Shogun e Gerasimov. Prigozhin alega que, apesar de contar com menos apoio logístico que o exército russo, o Grupo Wagner conseguiu avanços mais significativos do que as forças militares oficiais do país. Essa situação supostamente levou o exército russo a iniciar um boicote ao Grupo Wagner, interrompendo o fornecimento de armamentos, insumos e financiamento. Mesmo enfrentando tais adversidades e sofrendo pesadas baixas, o Grupo Wagner se manteve resiliente e conseguiu alcançar a vitória. Posteriormente, Prigozhin alegou que após assegurar o controle de Bakhmut, o grupo começou a recuar, deixando a região sob o controle das forças russas. No entanto, com o tempo, Prigozhin começou a notar o que ele descreveu como acontecimentos estranhos. Além do boicote, ele relatou que seu grupo estava sendo atacado.
O ponto de virada, segundo Prigozhin, ocorreu quando um ataque de mísseis foi lançado contra a base do Grupo Wagner, supostamente pelo Ministério da Defesa da Rússia, com base em Rostov e sob o comando de Shogun. Esses eventos sinalizam uma crescente tensão entre o Grupo Wagner e as forças militares oficiais da Rússia, evidenciando um cenário complexo e instável. Em meio à crescente tensão, Yevgeny Prigozhin, associado ao Grupo Wagner, tornou-se uma voz crítica ao estabelecimento militar russo. Ele criticou abertamente as lideranças militares, alegando que estavam protegidas em seus palácios de mármore, enquanto os soldados russos estavam em campos de batalha. Prigozhin também questionou a veracidade das informações sobre as perdas e derrotas no campo de batalha, insinuando que as estatísticas oficiais estavam sendo subnotificadas. Em resposta, o Ministério da Defesa da Rússia negou qualquer envolvimento nos ataques contra o Grupo Wagner. Apesar disso, o grupo decidiu agir, enviando uma série de mensagens de áudio. Prigozhin desafiou o Ministério da Defesa da Rússia e prometeu que os 25 mil soldados do Grupo Wagner restaurariam a ordem no país. A rebelião de Prigozhin ecoou entre as fileiras do exército russo. Muitos soldados, ainda vestindo seus uniformes oficiais, se uniram à causa de Prigozhin, criando uma desordem estrutural e estratégica nas forças militares russas. Em resposta a essa rebelião, o presidente russo Vladimir Putin condenou a traição e pediu lealdade ao país, afirmando que qualquer dissidência interna complicaria as operações militares da Rússia. Contudo, o discurso de Putin foi visto por Prigozhin como catalisador de uma guerra civil na Rússia. Agora o Grupo Wagner se posiciona contra as forças armadas oficiais da Rússia. Esta dissidência levou ao avanço das forças do Grupo Wagner em direção a Voronezh, uma grande cidade a cerca de 500 quilômetros ao sul de Moscou. Como estratégia de contenção, o exército russo adotou táticas como ataques aéreos e a destruição de reservatórios de combustíveis e refinarias para impedir o reabastecimento do Grupo Wagner. Além disso, caminhões de areia foram vistos saindo de Moscou, supostamente para construir barricadas e retardar o avanço do Grupo Wagner. Neste cenário de guerra civil, Putin afirmou ter conversado com generais de alta patente que prometeram defender a Rússia contra qualquer insurgência. No entanto, a situação permanece tensa e incerta, com a lealdade de muitos militares em jogo. No atual cenário de incerteza, é difícil determinar exatamente qual o nível de apoio que o presidente Putin possui e como os militares russos estão se posicionando. Em Rostov, observa-se que uma parte considerável dos militares se uniu ao Grupo Wagner, mas é incerto se esse fenômeno se repetirá em toda a Rússia. Há relatos de oficiais de alta patente emitindo apelos ao Grupo Wagner, acusando Prigozhin de desinformação e reafirmando que é o governo russo que apoia esses soldados. Vários canais de notícias ligados ao Kremlin alegam que o Grupo Wagner está sendo financiado por agentes estrangeiros. Essas alegações sugerem que a Ucrânia pode estar em negociações com Prigozhin, o que, embora não é confirmado, é uma possibilidade em um cenário de guerra. Considerando as alianças internas da Rússia, o líder da Chechênia, Ramzan Kadyrov, declarou sua lealdade inabalável a Putin. Em um sinal claro de sua oposição, Kadyrov se declarou guerra ao Grupo Wagner. Do ponto de vista da inteligência russa, há informações de que a Ucrânia está aproveitando a atual fragilidade da Rússia para avançar suas posições, particularmente em Bakhmut. Reforçando essa percepção, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comentou que o conflito interno russo expõe uma vulnerabilidade significativa e que é o momento adequado para a Ucrânia assumir uma posição mais agressiva. Nesse cenário, a geopolítica encontra-se em uma encruzilhada, devido à crise política interna e ao avanço do Grupo Wagner. Trazendo para o nosso cenário nacional, o atual presidente do Brasil, Lula, em meio às suas viagens pela Europa, não forneceu uma posição clara sobre a situação, embora tenha aludido à responsabilidade dos Estados Unidos na busca pela paz. Mesmo distante do epicentro do conflito, ele expressa compreensão pela situação dos europeus que estão geograficamente mais próximos dos eventos. Além disso, a tensão em potencial na região poderia alterar o cenário geopolítico nos próximos dias, com a Ucrânia e outros estados se mobilizando e fortalecendo sua posição.
Em meio a essa turbulência, há alegações de que o último ditador da Europa, Alexander Lukashenko, aliado próximo de Putin, possa ser alvo de uma insurreição popular, com isso gerando uma série de revoltas em diversos pontos estratégicos para a Rússia, fazendo assim com que a sua soberania seja colocada em xeque. A situação atual na Rússia apresenta indícios de fragilidade e incerteza, especialmente em relação ao setor militar. Há indicações de que Prigozhin está fortalecendo seu controle no setor militar, o que poderia ser uma preparação para uma potencial turbulência. Contudo, parece que a Rússia ainda detém forças militares suficientes para defender-se contra um possível golpe. A instabilidade atual na Rússia pode representar uma oportunidade para a Ucrânia avançar. O alcance e o sucesso desses avanços dependerão da duração da convulsão na Rússia e do impacto desses distúrbios no poder militar do país. Há perguntas significativas a serem respondidas. A Ucrânia conseguirá capitalizar essa instabilidade? Putin conseguirá manter o seu poder em meio à queda de popularidade e moral? Essas questões são complexas e a resposta depende de como a situação se desdobrará nos próximos dias e semanas.